Muito obrigada por terem aceitado o convite da Confederação de Desporto de Portugal. Vamos, sem demoras, começar esta conversa. Em primeiro lugar, a conversa vai ser apenas com os nossos três convidados, mas, e espero termos tempo, depende do entusiasmo também aqui neste palco, gostaríamos muito de alargar a conversa à nossa plateia. E eu vou começar pelo professor David Justino, precisamente para lhe pedir um comentário às conclusões que ouviu sobre este estudo. Muito obrigado. Bom dia para todos. Saudação para o Sr. Secretário de Estado, Sr. Vereador. Meus caros amigos, permitam-me que os coloque no mesmo pé. Em primeiro lugar, eu quero, no fundo, congratular-me e, de certa forma, dirigir os meus parabéns aos autores do estudo, porque, no fundo, conseguem coligir um conjunto de indicadores que eu julgo que traçam um retrato muito interessante e, acima de tudo, muito preocupante da situação do desporto em Portugal. Eu tive a oportunidade de ter o acesso, digamos, ao texto, estudei-o antes, e há duas ou três coisas que eu julgo que é importante destacar. Eu devo confessar, não sou especialista em desporto e, portanto, até costumo dizer que como, fumo e não faço desporto, mas já fiz. Agora, tive alguma responsabilidade no que diz respeito à educação e, dentro da educação, no que diz respeito ao problema do desporto. E, portanto, a única vantagem ou a única competência que eu posso dispor é não só a reflexão sobre a experiência que tive, mas também como cidadão desinteressado destas coisas, poder refletir um bocadinho e lançar-vos, digamos que, alguns desafios de reflexão. Primeiro ponto que eu julgo que é o mais importante é aquele indicador sobre, digamos, a prática desportiva. 22%, em comparação com uma média de 66% na Europa, diz tudo. E, portanto, diz também que não é um problema de ordem conjuntural, não é um problema passageiro, mas é um problema mais estrutural. E mais, diz-nos também que para podermos atingir um nível equiparável ao dos nossos congêneres europeus, nós temos que ter um período relativamente alargado de intervenção e que seja uma intervenção sistematizada, orientada, bem clara, o que introduz aqui precisamente aquilo que foi aqui focado, o problema do planeamento e, acima de tudo, eu diria que, para além do planeamento, pressupõe compromisso, em especial entre as diferentes forças políticas, para tentar superar esta situação. Ela é preocupante, não é? Traduz uma determinada realidade da sociedade portuguesa, mas eu gostaria de tentar chegar aonde o estudo às vezes lança pistas, mas não chega, que é precisamente o que é isso de uma cultura instalada que não é favorável ao desporto. O termo cultura às vezes é uma chatice porque é um saco sem fundo, onde a gente mete tudo e mais alguma coisa. Tudo é cultura, tudo é cultura. Mas, na verdade, há essa dimensão. E eu gostaria de assumir, como ex-responsável pela educação em Portugal, gostaria de assumir que, se alguma coisa é possível mudar a nível de prática desportiva, a nível geral, ela tem que começar na escola. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E o problema é saber porque é que a escola, ao longo destes anos todos, não constituiu, digamos, uma alavanca dessa transformação de longo prazo ao nível do próprio desporto. Eu devo confessar que isto não tem subjacente uma crítica relativamente aos profissionais e, em especial, aos professores que estão na escola. Mas tem a ver, porque muitas vezes os professores fazem aquilo que lhes pedem para fazer. O problema não está em quem faz, está naquilo que é pedido para fazer. Ou seja, o que é que se lhes pede para poderem fazer na escola? E, nesse sentido, eu lembro perfeitamente, tive a experiência do desporto escolar
fiquei quase que indignado quando entrei. Apenas 13% dos alunos faziam desporto escolar. O professor, deixe-me interrompê-lo, mas também a obrigatoriedade do desporto escolar nas escolas não existia. Existia o não facto é obrigatório, mas não é o facto de ser obrigatório que nos vai ajudar. Que nos vai ajudar, pronto. E isso leva-nos para outras questões. Eu não gostaria de o interromper, mas também não queria deixar de ouvir os restantes oradores para depois voltarmos assim. Claro só terminar com a minha tese. Eu julgo que, sem fazer apuramento de culpados, porque não estamos no tribunal, não é? Mas a escola tem uma responsabilidade elevada nesta situação que eu descrevi. E, portanto, se querem mudar alguma coisa, nós teremos que ir à escola. Depois, as medidas que foram aqui enunciadas, a gente poderá discutir, não é por aí que é vai às filhoses, mas olhem para isso como a forma, ou como, digamos, o espaço de afirmação do desporto desde tenra idade. E, portanto, é por aí. Duvido muito que se possa fazer isto de outra maneira. Fico por aqui, então. Muito bem. Dr. Manuel Pizarro, o senhor é médico e seguramente que lhe chegaram ao longo da sua carreira enquanto médico muitos doentes sobre os quais não se fez qualquer diagnóstico, não se fez prevenção e depois chegaram já em fase quase terminal e não havia quase nada a fazer. É este o diagnóstico que faz também quando viu este estudo? Eu não acho que o desporto esteja nos cuidados paliativos. Não sei se é isso que estava a perguntar. Acho que ainda nos chegou. Foi uma provocação. Foi uma provocação. Por saudar o Sr. Secretário de Estado e saudar a sua presença aqui durante toda esta sessão. Acho que isso é um sinal político fortíssimo de empenho nesta causa. Saudar naturalmente a Confederação de Desporto Português e o Dr. Daniel Monteiro por terem promovido este estudo que me parece relevantíssimo e todos os aqui presentes. Permitam que eu faça saudando um antigo secretário de Estado, que também está, o meu amigo Laurentino Dias. Acho que é também muito positivo que esta família de desporto se una num momento como este. Vamos ver, eu vou fazer uma figura que não costumo fazer muitas vezes e espero que não se zanguem comigo, vou fazer figura de pessimista. Porque a verdade é esta, é inquestionável que um dos grandes sucessos da democracia portuguesa é a melhoria da condição de saúde das pessoas. Há várias formas de o medir. Há uma simples de nós percebermos, o aumento da longevidade. O INE publicou a semana passada os novos valores e nós lá voltamos a subir a esperança média de vida à nascença. 81,3 anos é a esperança média de vida dos portugueses. Recuperamos rapidamente de uma pequena perda durante os anos mais difíceis da pandemia, 2020 e 2021, e lá vamos por aí acima. Mas deixe-me interrompê-lo, isso não é só em Portugal. Sim, mas Portugal em Portugal tem uma... Sim, Cecília, mas em Portugal mais acentuadamente que nos outros países da União Europeia. Sim. Nós partimos muito de trás e estamos hoje à frente da média da União Europeia em matéria de esperança média de vida à nascença. Depois já há um segundo indicador que já é mais perturbador, é que nas pessoas acima dos 65 anos a esperança de vida saudável é bastante mais baixa que a média da União Europeia. A esperança de vida saudável, cerca de 7 anos em Portugal, cerca de 12, 13 na média da União Europeia. Tudo isto está profundamente relacionado com um dos dramas da sociedade portuguesa, que é mesmo o drama da atividade física e do desporto. Os meus números têm uma fonte diferente e, como o Dr. Jorge Carvalho explicou muito bem, as metodologias não estão completamente consolidadas, mas os números são da mesma ordem de grandeza. Se virem o estudo da OCDE, que publica anualmente o Health at a Glance, Portugal é o 4º país entre os países da OCDE com menos atividade física. Só 17% dos portugueses é que dedicarão mais de 2 horas e meia ou mais por semana à atividade física, incluindo aqui andar a pé. Atrás de nós são mesmo a Turquia, a Roménia e a Bulgária. Vejam como estamos bem acompanhados neste cenário. E, de facto, nós temos que inverter isto, porque, repito, não quero criar mal-estar na assistência, mas vamos lá ver o que é que nos ameaça. Ameaça-nos que 2 em cada 5 portugueses adultos têm hipertensão arterial. Metade dos portugueses adultos, um pouco mais de metade, têm excesso de peso ou obesidade. Mais assustador ainda, 3 em cada 10 crianças aos 12 anos têm excesso de peso. E 1 em cada 9 portugueses adultos têm diabetes. Portanto, se nós não olharmos para isto, e não olhamos para isto com preocupação e não conseguirmos compreender que não é possível inverter isto sem mudar radicalmente o panorama da atividade física e do desporto no nosso país, não vamos compreender. Não há hospitais nem serviços de urgência que consigam resolver este problema.
Isto não é resolúvel com a estrutura de saúde, tem seguramente o seu papel nisto, mas não podem estar sozinhas nisto, tem que ser a sociedade no seu conjunto a mobilizar-se. E eu acho que este é um problema essencialmente político e nós precisamos de um pacto político. Mas também partilha da opinião do professor David Justino de que se deve começar pelo primeiro ciclo, pelo desporto escolar, pela escola Não tenho esse respeito, nenhuma dúvida, porque é o único espaço onde estão todos e onde estão todos de uma forma organizada. E que, além de tudo mais, serve para mobilizar as crianças e para mobilizar os pais. E trabalhar em redes, porque se trabalha em alimentação saudável nas escolas, embora eu deva dizer que há um tema de conhecimento público e de alerta público que nós temos todos que fazer. Porque a verdade é que este tema da atividade física não é um tema que nos diz respeito a todos. Eu vou a pé para o Parlamento. Vou a pé, vou de transporte público e ando a pé. E sou olhado com... Não moro em Alvalade. Tenho a minha casa de Lisboa em Alvalade. Vou aqui descrever o meu percurso no metro e lá vou andando até ao metro, e depois do metro do Rato até lá e vice-versa. Isso é olhado pelos meus colegas deputados de uma forma um bocadinho discriminatória. Este gajo é tolinho, vem a pé para o Parlamento. Porque, de facto, nós sabemos do que é que estamos a falar. Nós criamos um hábito nacional de sedentarismo. Talvez tenha a ver com o facto da sociedade portuguesa ter chegado mais tarde ao benefício de ter carro. Não sei, haverá explicações sociológicas, isto deixo para o professor David Justino muito mais capacitado que eu a analisar. Haverá explicações para isso, mas a verdade é que nós temos mesmo que mudar a lógica de comportamento da sociedade portuguesa no seu conjunto. Acho que o desporto e o desporto praticado pelas crianças pode significar uma enorme mudança porque tem potencial para elas próprias e tem potencial para a família e para a comunidade. Desse ponto de vista estou completamente de acordo que é aí que tem que estar o foco da nossa atenção prioritária. Muito bem, agora permitam-me que seja mesmo politicamente incorreta. Vou perguntar ao professor Fernando Tenreiro que se está a pensar numa frase deste género. Estão aqui estes dois senhores que foram ministros e que tiveram responsabilidades neste país a dizer isto e no tempo deles não fizeram nada. Você Atenção. quer concorrer com o Ricardo Araújo Pereira? Isso já percebi. Quase. Já percebi. Eu estou a dizer que estou a ser... Eu tenho que fazer aqui também o papel um bocadinho da advogada do diabo, se me permitem, não é? Porque senão as coisas estão melhores, mas têm que ficar ainda melhores, não é? Portanto, temos que arranjar soluções. Professor, eu gostaria que fizesse um comentário aos comentários dos nossos restantes oradores, por favor. Portanto... Professor, desculpe, esqueça o que eu disse e faça um comentário, não. É uma pergunta legítima. A pergunta anda à volta do seguinte: o que é politicamente possível fazer face a uma realidade nacional que se vai transformando rapidamente ao longo de 50 anos e que os problemas de partida foram imensos, foram sendo resolvidos, houve coisas que ficaram para trás. E depois há outra situação que é complexa, que é, dentro do desporto, falta qualquer coisa. Vou pôr questão Daniel Monteiro, é interessante, porque nós temos várias questões. Temos Pinto da Costa, Valentim Loureiro, Mirandela da Costa. É evidente que os dois primeiros são distintos do terceiro. E o professor Mirandela da Costa, eu trabalhei com ele, em determinada altura havia uma pessoa que chegava lá, ou que chegou lá, e eu assisti a esta situação, e ele diz: então quantos milhões é que tem para mim? Ele, não foi milhões, foi outra coisa qualquer. E o que acontece é que os vetores do professor Mirandela da Costa eram os vetores do modelo europeu de desporto, da solidariedade. E houve pelo que eu me apercebi, creio que os que conviveram nesse momento com ele tinha uma visão global, envolvente de todo o desporto. Isso perdeu-se. Em determinada altura, a questão das apostas, e depois não é a complexidade do país, é também a Assembleia da República, é também o sistema partidário, são os governos. E, defende então uma espécie de pacto político para que as políticas no que diz respeito ao desporto se transformem para melhor. E mais uma situação, que é o associativismo desportivo tem sido enganado. Quando há alguém que lhe diz
o dinheiro para o desporto não pode ser, é só das apostas, as pessoas é que apostam. Estão a dar menos dinheiro para o Totobol e, portanto, o desporto recebe menos dinheiro. Ora, Mas quem aí decide... estamos a falar, quem desculpe decide interrompê-lo, estamos a falar de desporto federado, estamos a falar de desporto de alto rendimento. Nós começámos a conversa por falarmos em desporto, de investimento no desporto escolar. Faz sentido o desporto e as apostas investirem aquilo que o Estado decide no desporto escolar? As intervenções do professor David Justino e Manuel Pizarro falam do desenvolvimento, da resolução de dificuldades que o país tem, graves, e de futuro. É o futuro que está em causa, quando falamos da educação, mas também é o futuro da saúde, porque são milhões e milhões que ou são pagos ou há um benefício. E, portanto, há necessidade, há um vetor que é muito importante, e que é o associativismo tem que pensar de outra forma. Eu, quando falo dos dirigentes desportivos, eles têm que ser atores mais ativos, porque 50 anos demonstraram que o atletismo teve um desenvolvimento fantástico continua a desenvolver-se. Mas o que observamos, e depois observamos outros, o ciclismo agora cresceu, tivemos campeões no judo, tivemos campeões em N modalidades, na canoagem, etc. A questão é que falta continuidade. E quem pode dar, ou quem pode exigir essa continuidade é o associativismo. E portanto, partindo um pouco a loiça, eu posso dizer que o futebol, este modelo de desporto, não serve ao futebol. Pode parecer que o futebol é muito importante, mas o futebol, em vez de ter, já não sei, 300 mil praticantes federados, devia ter 600 mil ou 700 mil. Porquê é que não tem? Ou seja, há problemas no modelo de desporto europeu que tem uma certa distância do modelo europeu e que nem ao próprio futebol interessa. Então nós temos campeões do mundo, atletas que são gerações de ouro e outros adjetivos equivalentes. Então, e quando vamos aos Jogos Olímpicos, o que é que trazemos de lá? O que é que o futebol traz de lá? Eventualmente, como estamos aqui a jogar um jogo, eu espero que do lado do futebol haja muita gente a jogar também e a dizer que eu estou completamente errado. Mas também, como sabe, eu não estou aqui a defender ninguém, nem a criticar ninguém, e espero que entendam, quando faço estas perguntas, também tem um pouco a ver com o querer retirar dos nossos convidados o maior sumo possível das minhas provocações. Mas também, muitas vezes, como sabe, e a competição é isso mesmo, nós não competimos sozinhos, competimos contra nós próprios, mas em jogo de equipa temos um adversário que muitas vezes pode estar muito melhor que nós e pode nos surpreender com determinadas situações e nós até individualmente ou coletivamente sermos melhores. E eu dou o exemplo, e o Sr. Secretário de Estado sabe isso melhor que eu, o futsal, por exemplo, é um exemplo disso. Temos a melhor equipa do mundo e não fomos campeões do mundo este ano, por exemplo. É um exemplo. Mas pronto, adiante. Se me permite, vou voltar ao professor David Justino, mas faço uma pergunta para os três e gostava que, destes tópicos que eu vou lançar, pegassem naqueles que consideram mais relevantes. Já se percebeu que o desporto escolar é determinante para que o desporto em Portugal mude o paradigma e cresça. Foi aqui falado também que é preciso mudar o modelo de organização das instituições desportivas. Não sei se concordam ou não e dirão se concordam ou não. Se agregam estas instituições todas que foram aqui referidas ou não, se mantém o modelo como está. Também é verdade que quando se entrou para a Comunidade Económica Europeia, na altura, para agora a União Europeia, se desperdiçaram verbas. Também é verdade agora que se desperdiçaram verbas para o PRR e o dinheiro não nasce da terra, não é? E, portanto, é preciso encontrar soluções para que haja financiamento. Porque até para o primeiro ciclo é preciso investimento. É preciso instalações para os meninos poderem praticar atividade física e desporto.
E é preciso professores, porque os professores de primeiro ciclo não estão habilitados para poderem dar aulas de educação física. Alguns, a maior parte deles. Como é que se resolve este problema? Posso? Com certeza. O problema que é uma das recomendações, de colocar a educação física no primeiro ciclo, não creio neste momento que seja grande problema. O montante envolvido não é nada por aí além. E, em segundo lugar, não há propriamente falta de professores de educação física. O problema é, muitas vezes, ter horários incompletos ou horários completos. Mas, a partir da altura em que a maior parte das escolas está agrupada, pode haver professores que sejam do segundo ou terceiro ciclo e que assegurem uma parte do horário no primeiro ciclo. Portanto, eventualmente, se nós considerarmos o número de horas potencial e o número de horas real, há um diferencial relativamente grande. Ou seja, de que há uma margem que pode ser melhor aproveitada. O segundo ponto em que pode ser melhor aproveitado são as chamadas AECs, que geralmente são asseguradas pelas autarquias. E nessas AECs, se houver orientações no sentido de privilegiar 3, 4 áreas, como seja desporto, educação musical e pouco mais, 2, 3 mais coisas, que são complementares daquilo que se faz no horário normal, eu julgo que se pode dar um passo em frente também nisso. E, portanto, não há razão absolutamente nenhuma. Eu queria destacar aqui, aliás, o vereador Patacho focou isso muito bem, que é possível, em primeiro, mas que há um papel importante das autarquias que tem vindo a ser desenvolvido no que diz respeito ao problema dos equipamentos e infraestruturas, que não deverá ser esquecido. Tem sido excepcional. Se nós compararmos o valor do investimento da administração central com o valor do investimento da administração local, quer dizer, dá 10-0. Não é? E não somos, deixe-me interrompê-lo, Sr. Professor, porque não só no investimento nas instalações, e a Câmara de Oeiras é exemplo disso, mas também no apoio que dá aos clubes Pois ainda há essa. do Conselho. Pois ainda há essa. Ou seja, é o apoio ao associativismo e o apoio, digamos, também direto às escolas. E, portanto, nesse sentido, estou convencido que se houvesse essa convergência, seria possível e as autarquias poderiam ter um papel fundamental, porque já o têm. Ou seja, não vamos criar novas estruturas, nem novas soluções, quando, na verdade, já existem soluções que podem ser desenvolvidas. E a ideia era um bocadinho isto. Segundo ponto que eu julgo que é sobre a organização do desporto associativo, etc., não sei nada. E, portanto, geralmente tenho por hábito não falar daquilo que não sei. Mas há uma coisa que eu sei, é que se nós alargarmos a base de recrutamento que coincide com a atividade desportiva dentro da escola, é o próprio desporto associativo que vai beneficiar com isso. E, portanto, e também porque ao massificar e permite-me ter maior capacidade de seleção para a alta competição, para o futebol, seja para o que for. E, portanto, a ideia é precisamente não começar pelo meio, mas começar pela base. Claro. Portanto, e eu julgo que esse aí não é o mais difícil. Quer dizer, quer através, o Pedro Patacho focou isso, quer através de créditos horários ou através de mobilização de professores de educação física para fazer o primeiro ciclo. É possível. Não é muito caro. E, portanto, nesse sentido, mais do que tentar inscrever não sei quantas verbas no orçamento, o que interessa é saber as vias de mobilização que já existem, se podem ou não ser reforçadas. Tem custos? Tem, obviamente, mas também não é nada por aí além. Posso ser outra vez advogada do diabo? Imagine uma escola do município de Oeiras. O município de Oeiras não é bom exemplo porque se calhar arranjaria logo transporte para os meninos irem a uma prova. Imagine uma escola do município que tem escolas com desporto escolar e os meninos vão a uma prova de corta-mate, num concelho a 200 km. Se calhar Oeiras pega no autocarro e leva os meninos para esse concelho. Se calhar há outros municípios que não têm isso. E isso implica custos. Claro, mas vamos ver o seguinte. O problema tem a ver com as prioridades. E agora vamos aqui, digamos, às alternativas que foram aqui colocadas, que é o investimento que se faz no desporto e o investimento que se faz na cultura. As câmaras, aquela discrepância, também é observável
em muitos municípios. Sim. Não é um problema só do Estado Central. Aquilo que nós temos que fazer, e porquê é que é assim? Pura e simplesmente, quer dizer, porque o lobby da cultura é mais eficaz que o lobby do desporto. Não estou a falar do lobby do futebol, Sim. porque esse também é eficaz na forma como atua. Aquilo que, na verdade, tem que existir é um forte lobby da atividade desportiva. Não é? E, portanto, estas iniciativas como outras deveriam ser promovidas no sentido de fazer lobbying. Quer dizer, não há outra maneira. A forma como o Estado e os partidos do arco da governação funcionam é através da satisfação de necessidades setoriais. Este está a pedir isto, vamos lá tentar calá-lo. Não é? E, portanto, é assim. Não vamos pensar que é de outra forma. E, portanto, a ideia é precisamente encontrar a capacidade de poder mobilizar financiamentos através de uma intervenção sistemática e constante e através de um plano orientado para determinados objetivos. E isso tem que ser a prazo, não é para amanhã. O grande problema é que, geralmente, um governo, na melhor das hipóteses, está lá há 4 anos. Na melhor das hipóteses. Na pior, está sempre, pode lá estar meses. Não é? E, portanto, o problema da continuidade para 8 anos, 10 anos, exige compromisso. E exige convergência no que diz respeito à posição dos partidos que eventualmente possam pertencer ao arco da governação. Nós estamos a falar, neste caso, em desporto e atividade física no primeiro ciclo, mas houve, de facto, esse compromisso no trabalho, por exemplo, dos Centros de Alto Rendimento. O Velódromo da Nadia, que fez agora 15 anos, cria campeões da Europa, campeões do mundo, e temos 2 medalhados olímpicos, um deles com 2 medalhas, porque se criou também com o município, também se criaram condições para os atletas poderem praticar e poderem trabalhar. Mas isso já é um outro nível, não é? Mas, Cília, eu não estou... E a respectiva federação, como é óbvio, confesso, não estou preocupado com as medalhas. Gosto de ver os portugueses a ganharem medalhas. Claro. Mas não é isso que me preocupa. Nem creio que seja esse o objetivo decisivo. Aquilo que é o objetivo decisivo é aumentar o bem-estar das pessoas. Não é só saúde. É saúde física, saúde mental, é bem-estar. E felicidade, não é? A felicidade é uma outra coisa bem mais complicada. A gente às vezes pensamos que a felicidade vem do céu, mas não vem. Mas vem do nosso bem-estar também. Exatamente, mas tem a ver com o bem-estar. E, portanto, é nesse sentido, eu entendo o desporto e a atividade desportiva como fator de bem-estar. E essa deve ser a nossa principal preocupação. Depois, a partir daqui, na altura em que massificamos, então temos maior probabilidade de ter mais desporto competitivo, mais olímpicos, está a ver? Ou seja, se nós não tratamos a base, dificilmente poderemos... Quer dizer, o facto de termos, por exemplo, no caso do futebol, o facto de termos um número significativo de grandes jogadores, espalhados pelo mundo inteiro, deve-se ao investimento que foi feito nas escolas de formação de jogadores, a área da formação. Porque foi entendido porquê? Não é para proporcionar bem-estar aos jogadores. Foi para rentabilizar esses jogadores mais tarde. É para rentabilizar o investimento feito e para ter a obtenção de lucro para voltar a investir. É isto que os clubes fazem. Portanto, aquilo que devemos fazer é o mesmo, mas não na perspectiva de ter lucro. Também é legítimo que tenham, ainda bem. O meu clube este ano não teve lucro, quer dizer, foi uma coisa que me chateia, mas quer dizer, não é por aí que o gato vai às furiosos. Vamos mudar de assunto. Mas invistam na base. Muito Invistam na base. Porque é sobre essa base que se constrói depois todo o resto do edifício. Dr. Manuel Pizarro, voltando e recentrando outra vez, não sei se lembra ainda dos tópicos todos que eu referi, mas gostava do seu comentário, por favor. Eu devo dizer que esta manhã começou da melhor forma possível com a intervenção do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Oeiras, contando o projeto de alargamento da atividade física de forma formal em todo o primeiro ciclo do ensino primário, do ensino básico, e dizendo até que vão agora produzir um relatório. Eu acho que este conhecimento é um conhecimento muito importante. Eu tenho uma convicção, aliás, de acordo também com o que disse o professor David Justino, que a prática de atividade física e de desporto desde uma idade mais jovem tem múltiplos efeitos benéficos, para além dos efeitos sobre a saúde e sobre a mobilidade física. Porque os miúdos ganham hábitos de disciplina que talvez sejam mais fáceis de ganhar na atividade desportiva do que na sala de aula.
foi o seu professor que escreveu aquela do difícil é sentá-lo, não foi? Portanto, e ganham hábitos de entreajuda e entre eles, ganham também uma certa resiliência, porque vamos a ver, a gente gosta mais de ganhar do que de perder, mas também temos que nos habituar à ideia de que para ganhar temos que lutar por isso e de vez em quando temos que nos habituar a perder, que faz parte da nossa vida em tudo. O desporto tem múltiplos, e eu julgo mesmo que, deste ponto de vista, que enfim, a habilidade certa, não vamos fazer recomendações ao Sr. Secretário de Estado, não é essa a nossa competência, mas estou muito interessado nessa ideia de uma estratégia nacional para a promoção da atividade física do desporto, que acho que tem que ser evidentemente multissetorial, desde logo tem que envolver a educação, tem que envolver a saúde, tem que envolver, do meu ponto de vista, o poder local, porque o local é um instrumento centralíssimo, além, atualmente, dos diferentes parceiros do setor do desporto. Mas eu acho que o poder local pode representar aqui um papel muito significativo. Eu diria a esse respeito que sempre que for possível, é melhor, com condições de financiamento e de estabelecimento de regras adequadas, deixar isto nas mãos do poder local. Eu não acredito nada. Não tenho nada contra os ministros da Educação, espero que não tenham nada contra os ministros da Saúde, mas esta coisa de governar isto à distância é muito complexo. Para uma coisa destas funcionar, tem que haver muita atenção local, muita atenção de proximidade aos múltiplos pequenos e médios problemas que aqui acontecem. O IPDJ vai agora ter um presidente que vem diretamente das autarquias locais e, portanto, deve estar, pelo menos a gostar do que eu estou aqui a dizer. Eu confio que pode ser no poder local que nós podemos encontrar o catalisador organizativo desta atividade. Porque eu estou de acordo que, com uma estratégia bem montada, o resto vem depois disto. Isto é, se nós formos capazes, como país, de massificar a atividade física na primeira infância, a seguir virá seguramente o desenvolvimento mais intenso da atividade desportiva federada e virão os sucessos, que são importantes por várias razões, também, além de tudo mais, porque ajudam a ganhar apoio público, e quem eu disse apoio público, mas quer dizer apoio político. Claro. Para a causa do desporto e do financiamento do desporto. Precisamente por causa do apoio político, deixe-me outra vez lançar uma farpazinha. Os municípios têm, obviamente, e grande parte dos municípios têm-no feito, dado um grande apoio no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, mas também, e principalmente os municípios que são a oposição aos governos, dizem muitas vezes que os municípios não têm de se substituir ao poder central, ao Estado. E, portanto, como é que se resolve esta questão? Porque, de facto, é trabalho que se deve fazer em rede, que se deve construir, é trabalho que deve envolver o associativismo, sim, mas muitas vezes a política sobrepõe-se a estas questões todas que estamos aqui a debater. Posso fazer um comentário? Rápido, prometo. Se o Dr. Manuel Pizarro deixar. Sim, mas depois o Manuel Pizarro vai falar sobre isso. Estamos aqui estão a viver o regresso do Bloco Central em grande e ao vivo. Eu fui, neste município, fui vereador da habitação social. E tínhamos um problema gravíssimo, que era o número de barracas, estamos a falar nos anos 90, o número de barracas que tínhamos que realizar. Alguns municípios mais progressistas, entre aspas, aqui à volta, diziam, não, isso é um problema do Estado Central e, portanto, o município não se deve envolver nisso. O caso do Eiras e mais alguns, também felizmente, não entendeu isso assim. E diz, se nós não resolvermos o problema das barracas, não se resolve o problema do desenvolvimento do concelho. Claro. E assim foi. Hoje, a posição que o Eiras tem, relativamente ao PIB per capita, aquelas coisas, aqueles indicadores, deve ser muito a uma estratégia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao facto de termos eliminado a maior chaga social que era conhecida na época. Bom, quando, na verdade, me vêm dizer, mesmo ao nível dos municípios, que isso é com o Estado Central, eu lembro uma coisa do atual Ministro da Coesão, uma vez fui lá, fui a São João da Madeira, ele era Presidente da Câmara, e eu estava no Ministério, e fomos assistir a uma limpeza do mato que existia dentro de uma escola. E depois perguntaram-me, fiz uma declaração, etc. E depois foram perguntar a ele. Disse, Sr. Presidente, então o senhor está a investir os recursos do município numa escola que é da responsabilidade do Ministério da Educação. O senhor está a gastar o dinheiro dos contribuintes para satisfazer. E ele diz uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Sim, tudo bem, é que a escola é do Ministério da Educação, mas os alunos são nossos. E este é o problema. Ou seja, se olhamos apenas para esta distribuição das competências, se é do Estado Central,
é que as pessoas que beneficiam disso são da comunidade, são a comunidade, é para essas pessoas que nós trabalhamos. E, portanto, nesse sentido, uma autarquia tem tanto o direito e o dever de trabalhar para o bem-estar dos seus municípios, como tem o Estado Central de assegurar, pelo menos, uma parte significativa desse contributo. Portanto, é só para dizer, isso é desculpa de mal pagador, como costuma dizer. Não é? É desculpa de mal pagador. Se pensar, em primeiro lugar, naquilo que é a necessidade das pessoas, com certeza que não vão olhar a meios para atingir, digamos, que o preenchimento dos requisitos. Claro, não se vai dar. Dr. Manuel Pizarro. Eu subscrevo tudo o que disse o professor David Justino e acrescento 2 ou 3 pontos que apenas completam esta ideia. Evidentemente que eu acho que todos estaremos de acordo que a relação, mesmo do ponto de vista de financiamento, entre o Estado Central e o poder local tem que ser uma relação justa e uma relação equilibrada e que este tema tem que ser discutido. Eu acompanho com interesse a proposta da Associação de Municípios para que seja revista a Lei das Finanças Locais, de forma a adequar a Lei das Finanças Locais às novas exigências que têm sido colocadas aos municípios. Mas dando mais importância ao desporto? Dando mais importância ao conjunto, nomeadamente às novas áreas de intervenção política dos municípios, que incluem, do meu ponto de vista, também o desporto. Eu vejo o município como a charneira deste programa de grande desenvolvimento, até porque estamos a falar de atividade física, nós estamos a falar, bem, do meu ponto de vista, centrando nas escolas a prioridade, mas devo dizer que há muito para fazer para além das escolas. Aproveito para defender a honra do futebol, que tem feito um conjunto de programas muito interessantes de promoção da atividade física com as crianças, misturando nutrição, futebol, nutrição, atividade física e comportamento coletivo, num programas que são ainda programas piloto, mas com resultados muito interessantes, com o novo programa do Walking Football, que é, aliás, a minha única esperança de me tornar craque no futebol, é mesmo se aquilo pudesse ser feito a passo. Não é? Portanto, eu acho que há um conjunto de novos programas. Os municípios têm também uma enorme responsabilidade, do ponto de vista da promoção da atividade física, na maneira como é organizado o nosso espaço público. O nosso espaço público, há experiências muito positivas e melhorias muito assinaláveis, mas vamos admitir que em muitas das nossas cidades andar a pé ainda é relativamente trabalhoso, porque tudo está ocupado por tudo, menos pelo espaço onde os peões deviam andar a pé. Bem, uma grande parte das chamadas ciclovias, é preciso ter muito boa vontade para achar que aquilo é uma ciclovia ou para considerar que um ciclista se sente seguro a circular naquela ciclovia. Bem, acho que estou a dizer coisas que a maior parte dos aqui presentes conseguiram acompanhar. Ora, nós temos mesmo que chamar os municípios a esta atividade, evidentemente, que eu, desse ponto de vista, acho que, vamos ver, a visão dos municípios ou dos autarcas que colocam esse problema de dizer essa competência não é minha, é felizmente cada vez mais residual. Ela ainda existe, o Dr. David Justino caracterizou-a muito bem numa determinada visão política do mundo muito, enfim, que está a ficar, felizmente, cada vez mais uma coisa do passado, porque há uma coisa que eu estou certo, é que nós temos que cooperar. Aliás, acho que os cidadãos nem conseguem perceber essa coisa. De que há vários Estados, um Estado local, mais um Estado nacional. Os cidadãos olham para isto e acham que nós temos obrigação de resolver o problema. Se há um problema, temos obrigação de tratar desse problema. Quer dizer, entendamos-nos entre nós, poder central e poder local, ao serviço das pessoas. E voltamos outra vez ao início da conversa, que era trabalharmos todos juntos e trabalharmos com uma estratégia conjunta em que se envolvam todos. E isto, até agora também falámos muito em modelos de financiamento, que são uma das propostas de financiamento público, que são uma das propostas que são feitas no relatório. Professor Fernando Tenreiro, mas também há situações em que se podem criar campanhas de investimento na prática desportiva, ou seja, na tal recuperação da inatividade para a atividade desportiva. E podemos começar aqui pelo Dr. Manuel Pizarro e pelo professor David Justino. Pô-los a fazer caminhadas, por exemplo, quando têm um bocadinho de tempo. Eu já faço. Já? Então pronto, o professor David Justino. O professor David Justino é que precisa de ser reeducado, aparentemente. Eu também faço. Isso é também importante, claro que já percebemos que é da base que se começa, mas também, se calhar, se os crescidos, como se costuma dizer, derem um exemplo, também ajudará um bocadinho a mudarmos a nossa maneira de ver o desporto em Portugal e a nossa forma de sentir e viver e transmitir o desporto em Portugal para os mais novos, para os que querem seguir a carreira desportiva e depois mais tarde o alto rendimento, e para aqueles que querem apenas continuar com o lazer e com a sua prática da atividade física.
Eu respondi-lhe no seguinte sentido. O modelo europeu do desporto tem duas coisas. Uma é a solidariedade, a outra é a autonomia. A solidariedade para quem? A solidariedade para os setores, para todos os setores da população. Ou seja, há largos setores da população portuguesa que, qualquer que seja o motivo, por todos e mais algum, o desporto não é uma prioridade. Ou não pode ser, ou não consegue ser uma prioridade. Por outro lado, a autonomia. E isto a autonomia, porque é que é importante? A autonomia é importante porque a União Europeia reconhece-o. O que é a autonomia? A autonomia é o associativismo desportivo ser autónoma a dizer quais são as suas carências, para onde quer ir, quais são os seus prazos, para servir quem. E, portanto, são uma série de perguntas que são reconhecidos a nível europeu. As condições do modelo de desporto português falham nessas duas questões de solidariedade e autonomia. E o exemplo da educação e da saúde são dois exemplos que, por outro lado, tanto a educação como a saúde têm áreas de estudo profundo sobre os seus desafios, os seus problemas. O desporto não consegue tê-lo. Não consegue tê-lo e não é de hoje. E a questão do financiamento que nos traz aqui é importante, olhando para o jovem, olhando para a população, olhando para saber se nós queremos ser uma nação desportiva ou não. Muito bem. O professor David Justino está quase a ir embora e eu vou fazer uma pergunta cirúrgica a cada um para podermos ter ainda comentários da nossa plateia antes do professor ir embora. Dizendo apenas, e isto apenas me vincula a mim, não vincula mais ninguém, porque o Orçamento do Estado está quase a ser apresentado, depois será votado e ou não, sim ou não aprovado, não saberemos, mas está quase a ser apresentado e a pergunta que eu faço é, se os senhores fossem governantes, qual seria a principal, só uma, medida que incluiriam no Orçamento de Estado no que diz respeito ao desporto? Uma frase. Quem quiser pode começar e os outros pensarem. Não é preciso ser pela ordem que estiveram até agora. Eu despi-me dessas funções já há muito tempo e, portanto, confesso que é daquele tipo de preocupações que eu não tenho. Nem saber se o Orçamento de Estado é aprovado ou não assisto àquela telenovela que já vai em mesa, etc. Quer dizer, é uma coisa que não me diz absolutamente nada. Agora, há uma coisa que eu sei, de acordo com aquilo que enunciei, e independentemente do que está inscrito no Orçamento de Estado, ser mais ou menos, e saber em que rúbrica que é necessário investir na base. Se tiver que fazer numa simples frase, é investir na base. Quer no que diz respeito ao desporto federado, quer no que diz respeito ao movimento associativo dos clubes, quer no que diz respeito à escola e ao desporto na escola. O desporto escolar é uma coisa mais restrita que o desporto na escola. Não é? Era isto que eu faria. Muito bem. Dr. Manuel Pizarro. O que defendemos antes, talvez, que criar condições orçamentais para que seja possível, efetivamente, prática desportiva organizada no primeiro ciclo do ensino básico em todas as escolas do país. Portanto, vendo quais são os problemas de instalações, de equipamentos e de profissionais que assegurem isso. Claro que isto depois vai gerar um segundo problema, mas temos que ir por ordem. O segundo problema é como é que depois o sistema desportivo organizado pode ir aí beber à tal base que dará origem a uma prática desportiva mais regular, mas começando por algum sítio. Claro. Era garantir as condições orçamentais para isso, até que me parece, por aquilo que nos disse o professor David Justino, que já não será assim uma operação tão complexa do ponto de vista orçamental quanto isso. Professor Fernando Tenreiro. Eu diria que todo o dinheiro que vier para o desporto, o país vai recebê-lo multiplicando por 1 milhão. Estou a dar uma imagem muito forte. De qualquer maneira, o que eu acho muito importante é a força que o associativismo desportivo, como
uma estrutura organizacional reconhecida a nível europeu, consiga, em Portugal, valorizar aquilo que quer fazer perante o sistema partidário, político e que a prazo, ou seja, em 2030 as federações venham a ter 1.500.000 praticantes federados. Muito bem, eu vou pedir a quem quiser fazer uma pergunta ao professor David Justino que o faça, que se identifique, por favor, porque o professor não tem a obrigação de conhecer toda a gente que está aqui nesta sala. Alguém queira fazer uma pergunta porque o professor tem mesmo que sair? Força. Então, faça, por favor, o seu nome, a sua função. Não, tem ali o microfone, Por favor, uma pergunta curtinha, também de resposta fechada para... Não é exclusivamente para o Dr. David Justino. Simão Silva, pai de uma ex-desportista federada. Quero saudar aqui também o painel e todos os presentes. Com regozijo que vejo que, de facto, o desporto escolar tem sido muito abordado e tem sido um dos temas daqueles que mais têm sido agora discutido, não só neste fórum, mas também noutras discussão do desporto. Mas confesso que estou bastante cético. E estou cético porque, embora reconheça que o poder local pode ter um papel muito importante relativamente à dinamização da prática do desporto, nomeadamente ao nível do ensino básico, não vejo, por um lado, nenhum representante aqui do Ministério da Educação e vejo com alguma dificuldade que o poder local possa interferir na carga horária das escolas, nos programas curriculares e, inclusivamente, na abordagem, principalmente de toda a parte dos professores, relativamente à disponibilização e ao reconhecimento da importância do desporto nas camadas mais jovens. Aqui o que o professor David Justino falou, o alargamento da base é fundamental porque uma pequena percentagem destes praticantes de desporto é que vai depois, mais tarde ou mais cedo, poder ou não percorrer um percurso. Pergunta, por favor. Não, a pergunta é como é que nós podemos efetivamente articular com o Ministério da Educação e com toda a parte curricular a prática do desporto nas escolas, que isso não comprometa terem treinos às 10 da noite, terem que ir fazer deslocações para participarem num torneio ou o que seja. Só uma segunda pergunta, não necessariamente para o Dr. David Justino. Eu respondo já a essa. Sim, sim. É melhor porque o professor David Justino tem mesmo que sair. Eu disse-o há bocado, quer dizer, pelas avaliações que se podem fazer, a carga adicional de orçamento, de verbas, não é significativa. Em especial se ela for coordenada com as autarquias, no que diz respeito ao problema da utilização, por exemplo, das AECs, não é? Quer no que diz respeito às próprias escolas. Porque isso depois levanta um problema. São em escolas isoladas, como é que eles têm acesso a equipamentos esportivos que geralmente estão nas sedes de conselho ou nas sedes dos agrupamentos. E aí tem um custo que, se calhar, também as autarquias poderão ou deverão cautelar. Mas não é impossível. A ideia é não fazer tudo ao mesmo tempo. E permitir, desde logo, que os agrupamentos que estejam em condições de já fazer alguma coisa possam fazer. Que os municípios que estão em condições de fazer alguma coisa possam fazer. E, portanto, esta ideia de tem de ser tudo igual para todos e ao mesmo tempo é uma coisa que é contraditória porque nem todos têm as mesmas condições. E, portanto, nesse sentido, quando eu falo do alargamento da base, falo do alargamento organizado. Eu julgo que o sistema de ensino e a rede escolar, neste momento, estão melhor organizadas do que estavam há 20 ou 30 anos atrás. Não estão bem. Não estou a dizer que estão bem. Estão melhor do que estavam. E, portanto, com um pequeno investimento, é possível utilizar melhor os recursos que estão disponíveis. E, nesse sentido, depois, é bom, e acho que tem sido uma coisa interessante, é a forma como as escolas, não é necessariamente o Ministério, mas as escolas e as autarquias se têm entendido em muitos aspectos. Eu trabalho muito nesse nível e, na verdade, reconheço que esse diálogo tem sido profícuo e as autarquias têm tido um papel fundamental, não só no apoio à escola, mas que depois possa ser orientado para apoio ao desporto na escola ou à cultura na escola, seja o que for. Depois cada autarquia terá que fazer aquilo que entender melhor. Muito obrigada. Permite-me, peço imensa desculpa, mas compromissos são compromissos. Uma salva de palmas. Muito obrigada.
Até à próxima. Obrigado a todos. Muito obrigada ao professor David Justino. Nós vamos continuar a nossa conversa e antes de continuarmos a questão das perguntas-respostas e depois voltarmos também aqui aos nossos convidados, o Sr. Secretário de Estado não me deu procuração, nem me pediu para defender quem quer que seja aqui, mas que é verdade uma situação, e todos nós sabemos, qualquer que seja o governo, os governos trabalham em rede. Um ministério não trabalha sozinho, trabalha com outros ministérios, não é? E, portanto, não estando aqui nenhum representante do Ministério da Educação, o Sr. Secretário de Estado trabalha, obviamente, que faz parte também, portanto, trabalha, obviamente, com o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde, os ministérios, portanto, estão aqui todos os representantes dos ministérios todos, através do Sr. Secretário de Estado do Desporto, porque o desporto, felizmente, sendo tutelado por um ministério, é transversal a todos os outros. Peço desculpa, Sr. Secretário de Estado, de ter dito isto, mas acho que... Pronto. Disse que queria fazer uma outra pergunta, mas, por favor, muito rápida, porque tenho ali mais umas pessoas para... Esta é mesmo muito rápida. Tirando o professor Tenreira, tem-se falado muito de financiamento, mas tem sido sempre projetado no financiamento que é das autarquias, que é do Governo Central. Há alguma coisa que possamos fazer para estimular o investimento privado e que possa, de alguma forma, trazer uma forma mais rentável que possa mobilizar o investimento privado também para o financiamento da prática do desporto? Dr. Manuel Pizarro. Bem, eu diria sim, mas não podemos ignorar a realidade social, demográfica e económica do país. O Sr. Vereador da Câmara de Oeiras disse-o no início. Se estamos a pedir financiamento às famílias, não temos nenhuma dúvida que uma grande parte das famílias não tem quaisquer condições para ser elas as financiadoras da atividade esportiva, pelo menos, enfim, de forma regular. Claro, mas esse tema também se coloca. Como sabe, há hoje muita atividade desportiva que é financiada pelas famílias no meio das dificuldades que as famílias têm. Apesar de tudo, há um setor privado florescente, o setor privado do fitness, que foi aqui, aliás, dados os números, e que é uma das poucas coisas que alivia, apesar de tudo, os números muito negativos de prática desportiva, de atividade física regular em Portugal, e tem sido um setor que tem crescido. Uma vez mais, estamos a falar de financiamento pelos próprios utilizadores, porque no fitness, no essencial, são os próprios utilizadores. Portugal é um país com uma baixíssima tradição de mecenato. Não vale a pena discutir isto, andamos há décadas a discutir isto, quer dizer, há décadas a dizer isso, quer dizer, não sei como é que eu ia dizer isto para não ser indelicado. Os nossos ricos são muito pouco solidários, não sei como é que é dizer isto, mas acho que é uma verdade objetiva, quer dizer, nós vamos a países da Europa, e já nem para não falar dos Estados Unidos, e vemos que é relativamente frequente pessoas muito bem-sucedidas na vida doarem metade, 2/3, 3/4 das suas fortunas. Em Portugal, assim, nesta dimensão, o único exemplo que eu conheço foi o Sr. Champalimau, que deixou metade da sua fortuna para fazer aquela fundação nesta dimensão, para a proteção da saúde. Eu acho que nós temos que fazer esta discussão no país sobre a forma como os recursos podem ser utilizados. Agora, eu devo dizer que as novas experiências de atividade física também podem estimular novas formas de apoio de mecenas e de outras empresas que vejam benefício nesta atividade. Quando me contaram o projeto do Walking Football, contaram-me que num dos grupos, o facto de se ter gerado um grupo de pessoas com 50 ou 55 ou 60 anos que passam a jogar futebol juntos. São pessoas, enfim, naturalmente as diferenças sociais também existem de forma muito acentuada, mas onde há mais pessoas com um pouco mais de disponibilidade financeira. Bem, quanto mais não seja, devem estar mais aliviados daquilo que inferniza a vida da maior parte dos portugueses, que é pagar o empréstimo da casa, que é logo um grande constrangimento da vida familiar. E que foi possível encontrar em alguns desses grupos pessoas que fizeram o financiamento, que se entusiasmaram por aquilo e que se tornaram eles próprios pessoas que já tinham uma vida mais estabilizada, os financiadores dessa atividade. Eu acho que nós temos que ter muita imaginação nesse plano para encontrar recursos e formas alternativas. Não acho que haja uma resposta única. Se me permite, tirando alguns mecenas que os há, mas que comparticipam com muito pouco e que
não interfere nestes números. Eu acho que os principais financiadores privados do desporto em Portugal são os pais das crianças não há e dos nenhuma jovens dúvida, isso que não- compram os equipamentos, isso não há nenhuma dúvida. que levam os filhos e os amigos dos filhos às competições e que pagam as inscrições nos clubes para eles poderem praticar desporto, mesmo sendo Vamos eles ver, federados, não é? Cecília, se não fosse o drama do financiamento, talvez não estivéssemos aqui hoje. Claro. Porque, evidentemente, que todos nós compreendemos que num mundo cada vez mais competitivo, não estou a falar da competição de desporto, estou a falar da competição por atividades variadas, onde os pais têm uma exigência cada vez maior sobre a qualidade das atividades em que os filhos estão envolvidos, até porque a maior parte dos pais também já tem poucos filhos e, portanto, têm evidentemente que se dedicar a 1 ou 2 filhos que têm, vamos ver, é o essencial das famílias portuguesas, com maior atenção. É evidente que o facto de nós não conseguirmos qualificar a atividade desportiva na escola ou nos pequenos clubes também condiciona muito a prática desportiva. Isto hoje é um problema. Quando eu pratiquei um desporto que não existe quase hoje, chamado hóquei em campo. Eu sou da freguesia de Ramalde, no Porto, e, pelo menos onde saber que o ramaldense tem 2 qualidades. Ganhou mais de metade dos campeonatos de hóquei em campo que já houve em Portugal, e foi lá que começou o Humberto Coelho a jogar futebol. Portanto, estas 2 coisas são 2 factos históricos do ramaldense. Quando eu era criança, a malta achava aquilo tudo normal, o campo de terra batida, as condições do balneário onde havia água quente era mesmo um dia de festa, quer dizer, um dia que a água quente funcionava era uma alegria para a malta, porque tomar banho de água fria, se tivesse temperatura, estivesse lá fora, e todos nós achávamos normais, e os nossos pais também, quer dizer, também não achavam, porque era a experiência que todos tínhamos. Isto hoje é tudo inaceitável, quer dizer, e o problema é que não houve condições para que muitos destes clubes tivessem tido. Eles evoluíram, evidentemente, mas tivessem tido a evolução que era necessária para se tornarem centros de grande interesse para as pessoas e para as famílias. Ora, eu admito que outras fontes de financiamento são indispensáveis, são muito úteis e temos que as procurar, mas se não houver financiamento público, nós não vamos conseguir dar o salto que é necessário para criar as condições de base para permitir que depois o resto possa vir. É uma visão. Muito bem. Quer acrescentar, professor? Há uma situação que há bocado me chamaram a atenção ali fora, que é a questão dos critérios de decisão. E aqui, mais uma vez, voltamos à qualidade do associativismo, à qualidade das organizações associativas, à qualidade como é que elas se articulam. Em relação à questão dos incentivos para a produção privada de atividades esportivas, há 2 mercados. Um é um mercado associativo, que, em princípio, não tem finalidade lucrativa. No modelo português de desporto português, conclui-se em determinada altura que as SADs iam ser excelentes e com finalidade lucrativa. E não sei se as pessoas têm consciência, mas foram dezenas de clubes que criaram SADs e foram à bancarrota. O clube e a SAD. Mas houve alguém que ganhou alguma coisa. O problema não mas para é... determinadas competições era obrigatório que o clube tivesse uma SAD. Ok, aí entramos numa outra situação que é a qualidade da legislação. Existem as leis de bases são feitas, em determinadas alturas os governos lembram-se, vamos corrigir, vamos fazer, vamos rever, vamos reformar a lei de bases. Mas depois as coisas continuam na mesma. O mesmo modelo. O modelo é a questão principal. E, só para acabar, 10 clubes de base, de bairro, sem finalidade lucrativa, têm um determinado custo, têm um determinado financiamento público. Se for outros, não clubes sem finalidade lucrativa, mas se forem empresas, se forem ginásios, a estrutura de custos é diferente. A primeira é mais baixa, a segunda é mais elevada. Ou seja, quando se fala que não há dinheiro para o desporto, estar a pegar no pouco dinheiro que existe no desporto e colocá-lo nesta ou nesta organização faz toda a diferença. Claro. E, portanto, esta é uma situação. É evidente que as empresas de desporto são importantes. Precisam de boa legislação, precisam de critérios de decisão, de oferta das suas atividades que sejam bem definidas e bem defendidas,
Eu creio que a organização, agora está-me a faltar o nome, que tutela os ginásios, ela é bastante ativa e é importante. E é importante também que tenha, do ponto de vista do associativismo desportivo, também organizações com uma atuação forte, conhecedora. Muito bem. Está uma senhora lá ao fundo também para fazer a sua pergunta. Por favor, se quiser identificar, eu daqui vejo... Muito bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Odete Fiusa, estou em representação do Instituto Nacional para a Reabilitação. Em primeiro lugar, eu queria começar por cumprimentar e dar os parabéns pelo estudo na pessoa do Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Dr. Daniel Monteiro, e também dar os parabéns por estas excelentes intervenções nesta conferência. Eu subscrevo todas as questões aqui colocadas e queria sublinhar que estas questões ganham maior acuidade e relevância quando se trata de pessoas com deficiência, desde a sua infância até à vida adulta ou até quando já tem uma idade mais avançada. Dizer, o Dr. Manuel Pissarra falava muito bem, é preciso fazer alguma atividade física, tendo em conta os números de inatividade física, faço aqui um bocado o pleonasmo. Agora imaginemos como é que é caminhar para uma pessoa com deficiência. Portanto, o estímulo para as pessoas com deficiência tem que ser muito maior. As cidades não estão preparadas, portanto, a pessoa, cada vez que sai de casa, só pensar que tem uma série de obstáculos, isto é logo um fator inibidor da prática desportiva. Eu própria tive a sorte, desde criança até fazer 30 anos de alto rendimento no atletismo, primeiro na infância, porque estava na aldeia, também aqui citando o Dr. Manuel Pissarra, não havia... Naquela altura, naquela aldeia, na província rural e profunda, nem sequer balneários, nem sequer água fria havia. Havia mesmo campo, portanto, e essa foi a sorte. Não obstante eu ter uma deficiência visual, ter uma infância extremamente ativa e que me permitiu, como já referi, a fazer o alto rendimento. Também, durante esse período, tive a sorte de ter sempre um guia disponível, melhor ou pior, tinha sempre face aos financiamentos. Portanto, o meu próprio desafio, e é transversal a todas as pessoas com deficiência, é de facto manter esta atividade física. No que se refere ao Instituto Nacional para a Reabilitação, e a nossa preocupação, e perdoem-me aqui, não é tanto o alto rendimento, não é tanto o desporto paralímpico, que nós também sublinhamos e congratulamos os resultados, as 7 medalhas e os 18 diplomas, mas é como defender o direito ao desporto e à prática desportiva, desde a escola. Temos a escola inclusiva. Dizer só mesmo para terminar, e depois gostaria de um comentário, pelo menos do Dr. Manuel Pissarro, e também do Tenreiro, do Sr. Tenreiro, do Dr. Tenreiro, mas se nós falamos de atividade física para todas as pessoas, todos os grupos, todos os segmentos da população, estamos a falar de bem-estar. Falou-se ali de felicidade que não vem do céu, mas eu, acima de tudo, concluía com inclusão social. Qualquer política de inclusão social, do meu ponto de vista, passa também pelo fomento da prática desportiva, porque é estruturante para toda a pessoa. Muito obrigada, Odete. Muito obrigada. Ainda bem que a Odete, no final, disse que tinha sido atleta de alto rendimento, porque ela foi muito modesta no início, uma grande atleta portuguesa, que está aqui também connosco, mas ela foi muito modesta no início. Querem, por favor, comentar e também concordar ou não com o que foi dito? Eu acho que trazer aqui o tema dos cidadãos com deficiência é evidentemente muito relevante, e eu devo dizer que há um certo paralelismo na utilidade da atividade física para as pessoas que são portadoras de deficiência com o tema do envelhecimento ativo e de nós protegermos a nossa saúde durante o envelhecimento. É que a diferença de fazer ou não fazer atividade física regular é uma diferença gigantesca. Claro que nós sentimos menos quando somos jovens, porque a nossa biologia permite superar as limitações, mas que vamos sentindo cada vez mais. Não tenho dúvida nenhuma que as exceções confirmam a regra, pois há sempre o cidadão que fumou toda a vida loucamente e que não morreu de nenhuma doença respiratória, o que comeu toda a vida loucamente e que não morreu de infarto. Isso existe sempre. Agora, não tenho nenhuma dúvida sobre o impacto que as coisas têm. As pessoas que mantêm
uma prática regular de atividade física envelhecem de forma mais saudável, do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Até porque a atividade física, além das vantagens, digamos, biológicas, também tem vantagens do ponto de vista da relação com os outros. Pois quando se sai para a rua para andar, acaba-se por se cruzar com alguém, acaba por se trocar palavras, acaba por se manter um relacionamento social maior e que hoje, na nossa sociedade, eu estou a pôr as coisas em similitude, porque verdadeiramente é a demonstração de que não é a existência de limitações físicas que impede a realização de atividade física ou de atividade esportiva. Naturalmente, proporcional àquilo que as pessoas podem fazer. Não se pode, evidentemente, mas é óbvio que nós temos uma enorme obrigação em relação às pessoas que têm independência de criar, acho que essa é quase uma obrigação moral de uma sociedade que se quer decente, criar condições para que essas pessoas mantenham um certo nível de atividade física e devíamos inserir isto no mesmo estado de espírito da atividade física em todas as idades como um fator de promoção da saúde e de melhoria do bem-estar. Acho que é uma mudança que nós temos que fazer. Qualquer dia temos que exigir que toda a gente publique diariamente quantos passos deu na véspera. Eu saio Agora daqui, já há aplicações que fazem eu isso, não não é? me envergonho. Mas é preciso saber que o telemóvel conta menos passos que o Apple Watch. Portanto, é preciso usar o gadget certo. Usar o gadget certo. Eu faço essas comparações. A minha mulher vai da Apple Watch e faz mais passos que eu. Claro que as pernas Se calhar dá passos mais pequeninos, são não é? ligeiramente mais pequenos, mas também não serve de explicação para a diferença que dá. Muito bem. Não sei se o professor Fernando Tenreiro quer terminar. Eu saí do desporto para dar um pequeno exemplo. Segundo parece, a SONAI, pelo menos o exemplo que eu tenho, é que eles fizeram esta pergunta a um candidato para entrar na SONAI. O que é ter mundo? Enfim, já não sei qual foi o resultado para a pessoa, se eles sabiam ou não sabiam o que é ter mundo, mas uma coisa eu tenho a certeza: o desporto dá mundo. Dá mundo a todos os que o praticam, conforme qualquer que seja a sua condição. A possibilidade de um miúdo, que tenha um exemplo concreto, um miúdo com 10, 12, 13 anos, que semanalmente vai com o grupo da esgrima a competições em todo o país, ele criou o mundo. Agora, o desporto pode dar muito mais, pode dar muito Europa, Estados Unidos, etc. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois. É uma excelente frase. O desporto dá mundo. Dá um grande slogan. Sim, senhora. Muito obrigada. Obrigada aos dois. Eu deixo aqui também um repto ao Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, porque nós falámos de escolas, falámos de autarquias, falámos também de federações, mas muito pouco. E eu penso que o papel das federações desportivas é muito, muito, muito importante também no desenvolvimento do desporto em Portugal. As federações têm um papel determinante, às vezes sentem-se um bocadinho bloqueadas também por resistência de alguns clubes que não libertam atletas para poderem fazer eles próprios a formação junto dos mais novos nas escolas, mas isso também tem a ver com políticas e práticas que se podem ou não conseguir alterar, mas eu tenho a certeza que o papel das federações desportivas é determinante também neste panorama. Muito obrigada aos dois. O tempo voa. Ainda merecem uma salva de palmas, claro.